Olá pessoal, iniciando aqui a segunda aula gravada da disciplina Direito Penal 1, turno noturno da FACAP. Estamos aí em período de quarentena em razão da pandemia provocada pelo coronavírus. Então, aulas suspensas, todo mundo em casa. Nós estamos então procedendo com as aulas gravadas. Então essa é a segunda aula que eu estou enviando para a turma. Lembrando que nós estamos, falei com vocês já na gravação passada, que nós estamos tentando aqui simular ao máximo a aula em sala de aula presencial. Então disponibilizei para vocês o material para que vocês acompanhem. Esse material abrange a aula anterior e a aula que eu estou gravando agora, que trata especificamente sobre o tema Lei Penal no Espaço. Então vocês façam aquilo que eu falei na aula passada, com esse material vocês vão acompanhando, é como se fossem as anotações que eu faço em sala de aula, os tópicos, e daí vocês vão fazendo as anotações de acordo com o que eu vou falando, os conceitos, os exemplos. É bom que vocês façam essas anotações e daí a gente vai ao máximo tentando aqui simular a sala de aula. Para mim é mais complicado porque eu prefiro ter esse contato, essa presença do aluno, até para eu sentir se ele está conseguindo realmente compreender o que eu estou dizendo. Mas nós estamos com essa necessidade de fazer essa aula à distância, então vamos tentar aí continuar com os nossos estudos. Como eu disse também no vídeo passado, é interessante que vocês façam na casa de vocês um ambiente para que vocês consigam estudar realmente como se estivessem em sala de aula. Porque se você estiver assistindo deitado, se estiver distraído, fazendo uso de celular, ou utilizando a internet ao mesmo tempo, você não vai conseguir se concentrar e não vai conseguir render na aula. Então, simule realmente, vá para um local, estabeleça um horário para que você assista a aula e para você acompanhar, e dessa forma você conseguirá o melhor proveito. Então, utilize um local que você vai realmente conseguir se concentrar. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós tratamos na aula passada, iniciamos o assunto de lei penal no espaço, certo? Eu não concluí na aula passada porque o vídeo já estava ficando grande, ficou um vídeo de 1 hora e eu tive dificuldade inclusive de colocá-lo no YouTube. Esse vídeo eu quero fazer um pouco menor e concluir assim o assunto de lei penal no espaço. Depois nós vamos sim já tive até uma pergunta, acho que de uma aluna perguntando como será a questão de tirar dúvidas. Nós poderemos depois marcar um horário para fazermos uma live. Aí acho que vocês têm o meu e-mail que eu disponibilizei no primeiro dia de aula, tá? Ou eu posso depois mandá-los o e-mail e vocês vão anotar aí para o contato, certo? Então vamos lá. Lei penal no espaço. Nós inicialmente falamos da necessidade de conhecermos as regras sobre qual local que a lei penal brasileira considera como local do crime. E aí a nossa lei penal, no artigo 6º, adotou a teoria da ubiquidade, ou teoria mista. Significa essa teoria que para a nossa lei penal considera-se praticado o crime tanto no local da ação ou omissão, ou seja, conduta, bem como também o local onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Com essa teoria, o nosso legislador quer evitar a impunidade nos crimes chamados crimes à distância. Que são crimes à distância, aqueles que envolvem mais de um país, ou seja, conduta realizada num país e resultado produzido em outro. Como eu disse para vocês, para evitar aquela situação em que a gente não pode interferir na legislação de outro país, o Brasil adotou, por essa razão, a teoria da ubiquidade. Então aqui tanto faz ocorrer o resultado, também tanto faz a conduta como o resultado, certo?
Depois tratamos sobre territorialidade, princípio da territorialidade, que significa, para a nossa lei, como regra, considera-se praticado o crime. Para o nosso Código Penal, o local que é considerado como aplica essa lei penal brasileira, me desculpe, aos crimes ocorridos em nosso território. Então a regra geral é essa, mas comporta exceções, como a gente viu na aula anterior, que são os casos que estão previstos em convenções, tratados e regras de direito internacional. E dei como exemplo a imunidade dos membros da carreira diplomática. A eles se aplica a legislação do país de origem, ou seja, o país que eles representam é que aplicará a lei penal. No caso, não será aplicada a lei penal brasileira. E a essa exceção, nós vimos na aula passada, a gente chama de intraterritorialidade, que é a possibilidade de aplicar a lei penal de um outro país a um crime ocorrido em nosso território. Isso é uma excepcionalidade. Mas uma observação: quando eu falo a possibilidade de se aplicar a lei penal de um outro país a um crime ocorrido em nosso território, não significa dizer que um juiz brasileiro, ou seja, o Poder Judiciário brasileiro, vai aplicar aqui no Brasil a lei de um outro país. Não é isso. O que isso significa, a intraterritorialidade? Significa que será aplicada a lei penal de um outro país, que representa, por exemplo, um determinado embaixador, será aplicado no país dele a lei penal do país dele e não a lei penal brasileira. Entenderam? Então não será o Poder Judiciário brasileiro, será o Poder Judiciário do país que será aplicada a lei. Entenderam? Não é possível o Poder Judiciário brasileiro aplicar a lei penal de outro país. Só é possível aplicar a nossa lei penal. Tudo bem? E nós demos o conceito de território para fins penais, que abrange o território físico e o território jurídico ou por ficção. Nós vimos aqui o que significa território físico, o que significa território físico ou por ficção, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. E aí iniciamos o estudo sobre extraterritorialidade. E a extraterritorialidade é a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira, aqui, um processo penal aqui no Brasil, a um fato ocorrido fora de nosso território. E aí isso se chama de extraterritorialidade. Como eu disse na aula passada, também é uma excepcionalidade, e por essa razão o Código Penal já traz as hipóteses de extraterritorialidade. Ela se divide em extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e uma terceira hipótese que a doutrina chama de extraterritorialidade hipercondicionada. Certo? Então, a gente viu já a extraterritorialidade incondicionada, ou seja, são as hipóteses em que, se ocorridas, será aplicada a lei penal brasileira independentemente de qualquer condição. E aqui nós vimos que essas hipóteses estão no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, que são as hipóteses, por exemplo, crimes praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República, que neste caso o fundamento é o princípio da proteção real ou da defesa. Nós vimos também crimes praticados contra o patrimônio, a fé pública da União, Estado, municípios, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou seja, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta ou indireta. Também o fundamento é o princípio real da proteção ou da defesa. Outra hipótese são crimes praticados contra a administração pública, ou seja, nós temos que verificar o título previsto no Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública, desde que seja por quem está a serviço da administração pública. Então,
Neste caso, visa tutelar também o patrimônio público em crimes praticados fora do nosso território. E aqui também vigora o princípio real da proteção ou da defesa. E a última hipótese é um crime quando o crime for de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Eu já disse para vocês também na aula passada, o crime de genocídio é considerado um crime contra a humanidade, e aqui é como se todos os países tivessem interesse de punir esse tipo de delito. E por tal razão, se o agente, aquele que praticou o crime de genocídio, for brasileiro domiciliado no Brasil, também será aplicada a lei penal brasileira. Neste caso, o princípio que fundamenta é o chamado princípio da justiça universal ou justiça cosmopolita. É como se o mundo se reunisse numa justiça global. Certo? Então, essas são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada que eu já falei na aula passada e que estou aqui só relembrando para darmos continuidade à aula de hoje. Então, nós vamos falar agora de extraterritorialidade condicionada. As hipóteses estão previstas no artigo 7º, inciso 2, certo? Então, no artigo 7º, inciso 2, nós temos aí as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Por que eu falo que essas hipóteses são condicionadas? Porque elas só terão aplicação da lei penal brasileira quando preenchidas as condições do parágrafo 2º do artigo 7º. Nós vamos falar aqui dessas condições, que inclusive são condições cumulativas. Eu preciso verificar todas elas para que se possa aplicar a lei penal brasileira. Como nós estamos tratando de extraterritorialidade, é uma situação excepcional e por tal razão precisa estar prevista expressamente no Código Penal. Então, a primeira hipótese do inciso 2. Um crime que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, vejam só, primeira hipótese, crime que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Neste caso, o que acontece? Determinados crimes, o Brasil, juntamente com outros países, firmou algum acordo, tratado ou convenção internacional, se obrigando a reprimir esse tipo de crime. A exemplo do tráfico internacional de drogas, do tráfico internacional de pessoas. Então são crimes que o Brasil já assinou tratado para reprimir esse tipo de crime. Então, por essa razão, nós temos aí uma hipótese de extraterritorialidade condicionada, certo? O exemplo que eu estou dando, que o Brasil já se obrigou a reprimir, é o caso do tráfico internacional de drogas e o tráfico internacional de pessoas. Então, verificada essa condição, ou seja, um crime desse praticado fora do território nacional, é possível a aplicação da lei penal brasileira, desde que preenchidas as condições que nós vamos falar. Primeiro eu vou falar das hipóteses, depois das condições. Neste caso, dessa hipótese, o princípio que fundamenta é o princípio da justiça universal ou justiça cosmopolita. Então, o que fundamenta aqui é o princípio da justiça universal ou da justiça cosmopolita, certo? É como se o mundo se unisse para reprimir esse tipo de delito, né? Então, o fundamento é isso. A segunda hipótese é de crime praticado por brasileiro. Então, vejam só, um crime, estamos tratando de extraterritorialidade. Então, por óbvio, crime praticado fora do território nacional. Qual é a hipótese? Crime praticado por brasileiro. Então não fala da espécie de crime, e sim da nacionalidade do sujeito ativo. No caso, precisa ser brasileiro, não especifica se nato ou naturalizado, tá? Então pode ser ambos, né?
Neste caso, o princípio que fundamenta é o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Esse é o princípio que vai fundamentar a aplicação da lei penal brasileira, porque leva em consideração a nacionalidade ou a personalidade do sujeito ativo. Como já disse, repito novamente, é necessário que para aplicar a lei penal brasileira sejam preenchidas as condições do parágrafo 2º. Então, é possível aplicar a lei penal brasileira? Sim, né, em crimes praticados por brasileiros fora do território nacional, mas desde que preenchidas as condições do parágrafo 2º, certo? E a terceira hipótese, que são 3 hipóteses de extraterritorialidade condicionada, é se o crime é praticado em aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então vamos ter cuidado com essa terceira hipótese, porque pode levar à confusão. Que nós ao falarmos aqui sobre território, logo estou falando de território, eu preciso entender que aí é o caso de territorialidade. Nós falamos que embarcação de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, ou até embarcação privada ou mercante que esteja em alto mar ou sobrevoando, no caso da aeronave, o espaço aéreo correspondente ao alto mar, nós falamos que se trata de território nacional por ficção para fim de aplicação da lei penal. E que a embarcação pública, aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, é considerado também território para fins penais, é um território por ficção, certo? Mas aqui nós temos a seguinte hipótese: praticados em aeronaves ou embarcações privadas, né, ou mercantes no estrangeiro, tá? Não tá nem no mar territorial, nem em alto mar, mas sim território estrangeiro, ou mar territorial, ou sobrevoando o mar territorial, ou realmente sobrevoando o solo estrangeiro. Nós temos aí um caso em que a embarcação privada ou mercante está em território estrangeiro. Então é uma hipótese de extraterritorialidade, certo? E vejam que o legislador já coloca uma condição. Se o crime for praticado a bordo dessa embarcação ou dessa aeronave privada ou mercante em território estrangeiro, a primeira condição é que não seja julgado em território estrangeiro. Por exemplo, a embarcação brasileira privada, que a gente viu na aula passada, que precisa ser matriculado, essa embarcação precisa ser matriculada no Brasil. Imagine que ela esteja, por exemplo, em mar territorial português, e lá, navegando no mar territorial português, pratica um crime a bordo dessa embarcação. A regra é que seja aplicada a lei penal portuguesa, certo? Contudo, se lá não for julgado esse crime, eu já tenho a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira. Por que eu estou falando possibilidade? Porque é preciso observar também as condições do parágrafo 2º, que são cumulativas. Então, no caso dessa terceira hipótese, o princípio que fundamenta é o chamado princípio da bandeira, do pavilhão ou princípio da representação, porque leva em consideração a bandeira, o pavilhão que aquela embarcação privada ou aquela aeronave ostenta. Então, por essa razão, é possível aplicar a lei penal brasileira. Então, o princípio que fundamenta é o princípio da bandeira, do pavilhão ou da representação. Então, eu vou aqui mostrá-los o material que vocês estão seguindo, que foi as hipóteses previstas no artigo 7º. Então, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, princípio da justiça universal ou cosmopolita, crimes praticados por brasileiro, princípio da nacionalidade
ou personalidade ativa, crime praticado em aeronaves ou embarcações brasileiras ou mercantes, mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, tá? E aqui o que fundamenta é o princípio da bandeira, do pavilhão ou da representação. Então nós estamos tratando aqui, como vocês podem observar na legislação, do artigo 7º, inciso 2. Então, a linha A, crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, crime praticado por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Vejam que o parágrafo 1º do artigo 7º fala: no caso do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Por que aqui esse parágrafo 1º faz essa observação? Porque o inciso 1, nós estávamos falando das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Se eu estou falando de extraterritorialidade incondicionada, não depende de verificar qualquer condição. Ele pode ter sido absolvido, condenado, julgado ou não julgado no território estrangeiro. O que nos interessa é, ocorrida qualquer uma daquelas condições, será aplicada a lei penal brasileira, tá? E nós falamos agora da extraterritorialidade condicionada. E veja o que diz o parágrafo 2º. No caso do inciso 2, a aplicação da lei penal brasileira depende do concurso das seguintes condições. E é o que nós vamos falar agora, tá? Então, voltando aqui, vejam bem, quais são as condições cumulativas? Primeira condição para aplicar a lei penal brasileira nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada: o autor do crime tem que entrar em território nacional. A linha A fala: entrar o agente no território nacional. Então, para que se possa aplicar a lei penal brasileira, é necessário que o autor do crime no estrangeiro entre em território nacional em algum momento. Essa é uma condição para que se dê a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira. Vejam que não é necessário que ele permaneça em território nacional. Basta ele entrar. Ele pode entrar e sair novamente. Só precisa demonstrar que em algum momento ele entrou em território nacional, e aí estará preenchida essa primeira condição. E veja que ele pode adentrar inclusive no território por ficção. Imagine que ele comete um crime lá em Portugal, em solo, por exemplo, dentro de um bar em Portugal, e adentra, por exemplo, numa aeronave pública. Veja que já preencheu a condição, porque ele já entrou em território nacional, porque a aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, é território para fins penais. Então já estaria preenchida essa condição, não precisa ele permanecer, tá? Basta ele adentrar em território nacional. Então imagine que ele adentrou na aeronave e saiu novamente. Já estará preenchida a condição, certo? A segunda condição é que o fato seja punível também no país em que foi praticado. Então veja só, é necessário que o fato também seja punível no país em que foi praticado, certo? Então, se a gente imaginar, por exemplo, que o autor do crime, por exemplo, no caso
de crime praticado por brasileiro, que é uma das hipóteses, tá? Estou dando um exemplo para que vocês entendam essa condição. Praticou, por exemplo, um crime de aborto na Holanda. Nós sabemos que lá o aborto, ele praticou um aborto lá, auxiliado por médico. O aborto auxiliado por médico na Holanda não é crime. Logo, ainda que ele venha adentrar em território nacional, não será possível aplicar a lei penal brasileira, porque na Holanda este fato não é punível, tá? Então não estaria preenchida essa condição. Então é necessário que o crime seja punível também do crime no país em que foi praticado. Entenderam? Então essa é a segunda condição. A terceira condição: está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então vejam só, está o crime entre aqueles em que o Brasil autoriza a extradição. Então não seria possível, por exemplo, aplicar a lei penal brasileira se o crime praticado lá for, por exemplo, um crime político, porque a lei penal, a Constituição não autoriza a extradição no caso de crime político. E o Estatuto do Estrangeiro também estabelece que não é possível extraditar se o crime tiver pena, é necessário que o crime tenha pena superior a 1 ano de reclusão. Só vou verificar aqui a legislação e mostrar para vocês, tá? Artigo 77 da Lei 6.815 de 80, que é o Estatuto do Estrangeiro. Então, Lei 6.815. Então, o artigo 77, para que vocês tenham deixa eu só verificar aqui, porque houve uma alteração em 2017. Então vejam, é necessário que vocês observem. Eu vou até atualizar aqui que não é mais essa lei, tá? Ela foi revogada pela lei 13.347, mas o artigo é o artigo 82 dessa lei. No material eu não tinha atualizado ainda. Tá? A lei 13.445 de 2017. Eu vou colocar no material de vocês, que são as hipóteses em que a lei brasileira autoriza a extradição. Então é necessário que o crime seja um crime que a lei brasileira autoriza a extradição, e é preciso observar as hipóteses dessa lei de 2017.
Então, se verificando que a lei não autoriza extradição nessas hipóteses, não estará preenchida a condição aí da linha C, né? Artigo 7º, parágrafo 2º, a linha C. A quarta condição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Então, se o agente, o autor do crime fora do Brasil, naquelas hipóteses, ele foi absolvido, teve um processo lá e ele já foi absolvido, ou então foi condenado e já cumpriu a pena, não é possível mais aplicar a lei penal brasileira, porque não estará preenchida a condição, certo? Então é necessário que ele não tenha sido absolvido e nem tenha cumprido a pena no estrangeiro, certo? E a última hipótese, a última condição, não é nem hipótese, é condição, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, se ele não foi lá perdoado por qualquer razão, né, as hipóteses de perdão judicial, ou declarada a extinção da punibilidade, por exemplo, de acordo com a lei de lá, houve uma prescrição, ou de acordo com a lei lá mais favorável, aconteceu a extinção da pena por qualquer razão, não é possível aplicar a lei penal brasileira. Vejam que todas essas condições precisam ser preenchidas para aplicar a lei penal brasileira nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada, que nós vimos que são 3, né? Crimes praticados, crimes que o Brasil, que por tratado da Convenção o Brasil se obrigou a reprimir, que é a primeira hipótese, crime praticado por brasileiro ou crime praticado em aeronaves ou embarcação brasileira privada ou mercante no estrangeiro e lá não sejam julgados. Então, essas 3 hipóteses é necessário que sejam preenchidas todas essas condições que nós falamos aqui, que são 5, tá? Essas condições são cumulativas. Caso qualquer uma dessas não seja observada, não é possível aplicar a lei penal brasileira. Ok? Então nós temos aí a chamada extraterritorialidade condicionada. Tudo bem? Então, voltando aqui, só vou atualizar aqui a questão do Estatuto do Estrangeiro, que houve realmente uma modificação em 2017. E para que vocês observem, as condições estão aqui no material, vocês vão acompanhando e com as anotações que eu estou falando, certo? Vejam que as condições estão todas aqui, da linha A à linha E, ok? E a chamada extraterritorialidade hipercondicionada, que é assim chamada pela doutrina, a lei penal, nesse parágrafo 3º, ele coloca uma hipótese, tá? Uma hipótese. Qual é essa hipótese? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, a hipótese é crime cometido por estrangeiro, contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Ou seja, eu preciso observar todas as condições do parágrafo 2º, que eu já falei para vocês aqui, nessa hipótese. Qual é a hipótese? Tá? Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então eu preciso observar todas as condições do parágrafo 2º, a linha A, B, C, D e E, e mais 2 condições, por isso que é chamada hipercondicionada. Não foi pedida
ou foi negada a extradição, não foi pedida ou foi negada a extradição, e houve requisição do ministro da Justiça. Então vejam só, o crime foi cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Eu preciso observar as condições anteriores. E mais duas: não foi pedida a extradição ou foi negada. E mais, é necessário haver requisição do ministro da Justiça. O que é que fundamenta aqui a aplicação da lei penal brasileira neste caso, meus amigos? É o princípio da nacionalidade ou personalidade passiva. Então vejam só, o que fundamenta a aplicação da lei penal brasileira neste caso é o princípio da nacionalidade ou personalidade passiva, tá certo? Então é o que fundamenta a aplicação da lei penal brasileira neste caso. Mas vejam, para aplicar a lei penal brasileira neste caso, eu preciso observar todas as condições, porque é uma situação bem excepcional, né? Um crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, né? É preciso que o agente entre em território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, é um crime que a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido, né, ou até cumprido a pena no estrangeiro, ou então ele não foi perdoado, ou não tiver extinta a lei, a punibilidade, e ainda a extradição não foi pedida, ou então se foi pedida ela foi negada, e ainda é necessário haver requisição do ministro da Justiça. Então essa é a hipótese: crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. E a condição, nós temos as condições do parágrafo 2º e ainda duas condições extras, por isso que se chama de extraterritorialidade hipercondicionada, certo? Com isso nós aí concluímos a parte de extraterritorialidade, lembrando que nós temos extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade hipercondicionada, que é a possibilidade de aplicar a lei penal do Brasil fora do território nacional. As hipóteses do inciso 1 não dependem de qualquer condição. As hipóteses do inciso 2 dependem das condições previstas no parágrafo 2º, e a hipótese do parágrafo 3º depende das condições previstas no parágrafo 2º e mais as condições previstas no próprio parágrafo 3º. Compreenderam? Eu sei que esse assunto é um assunto meio repetitivo, né, e às vezes pode confundir um pouco, certo? Mas nós poderemos depois tirar as dúvidas. Eu posso dar mais exemplos para que vocês compreendam melhor. É por isso que a gente precisa ter esse contato. Eu preciso saber o que as dúvidas de vocês, se realmente estão conseguindo compreender, porque na aula gravada a gente não tem como fazer isso, não tem como ter esse retorno de vocês, tá? Então vamos verificar uma possibilidade da gente marcar aí essa live só para tirarmos dúvidas, certo? Vamos anotando as dúvidas, vão imaginando o exemplo para que a gente possa compreender, para que eu possa depois esclarecer melhor as dúvidas de vocês, tudo bem? E já que eu tenho a possibilidade do agente ser, e aí acho que eu estou lembrando aqui de algumas principais perguntas dos alunos no semestre passado, professor, mas isso preenche as condições, ou se for uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada e essa pessoa não volta para o Brasil de jeito nenhum, tá? Veja bem, o fato dele voltar ou não impede que ele seja processado criminalmente aqui, tá? Se for uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada ou se for hipótese de extraterritorialidade condicionada e preenchida as condições, significa que ele pode ser processado, condenado aqui
segundo a lei brasileira. A questão é essa, ele pode ser processado e condenado aqui. Agora, se ele vai ou não cumprir a pena aqui, aí é uma outra história. Entendeu? Aí depende de, como a gente sabe, de questões envolvendo diplomacia entre os países. Tá? É possível que seja extraditado ou não seja extraditado, mas o que acontece é ele será processado, condenado aqui. Cumprir a pena, aí é uma outra história. Tá? E já que nós estamos falando de cumprir a pena, nós vamos falar agora de um outro assunto, mas que tem ligação com esse, que é pena cumprida no estrangeiro. É o que trata o artigo 8º do Código Penal. Tá? Veja bem, você pode me perguntar, professor, e se ele já foi punido lá, numa hipótese, por exemplo, em que eu dei na aula passada, alguém pratica um crime contra a vida do presidente da República fora do Brasil. É a hipótese de extraterritorialidade incondicionada, certo? Logo, não depende de qualquer condição. Ele pode ter sido processado, julgado e condenado lá no país em que praticou esse crime, mas também será processado, condenado aqui no país, se for o caso, né? Se demonstrada a culpa. E se ele cumpriu a pena lá, também pode cumprir aqui? Pode, tá? Pode, desde que, como eu disse, se é possível, ele venha para o Brasil. Aí é uma questão de diplomacia entre os países soberanos. Se cumpriu a pena no estrangeiro, nós não podemos ter o chamado bis in idem, punir duas vezes pelo mesmo fato, ou pelo menos nós temos que atenuar isso. Ele não pode cumprir a mesma pena duas vezes, tá? Então, qual é o regramento? Se ele cumprir uma pena lá e essa pena tem natureza diversa, natureza jurídica diversa da pena que foi aplicada no Brasil, quando eu falo pena de natureza diversa, nós temos três espécies de pena no ordenamento jurídico penal brasileiro. A pena ela pode ser privativa de liberdade, a pena pode ser restritiva de direitos, como por exemplo fixação de horário ou cumprimento de prestação alternativa. Ela pode ser proibição de contratação com o poder público, isso é chamado pena restritiva de direito. Ou ela pode ser uma pena de multa. Então nós temos aí três espécies de pena, tá? Então, se a pena fixada no Brasil foi de uma natureza e no estrangeiro foi outra, o que acontece? A gente não pode diminuir. Então, por exemplo, imagine que a pena fixada no estrangeiro por crime praticado lá foi uma pena de multa. Então ele foi condenado a pagar pelo crime praticado 10 mil reais. Mas no Brasil ele foi condenado a pena de 2 anos de prisão, pena privativa de liberdade. Então não tem como de reduzir a pena aqui, porque são penas de natureza jurídica diversa. Então o juiz, quando for aplicar a pena aqui, ele vai considerar que já cumpriu uma pena de multa lá no estrangeiro. Então vai atenuar a pena a ser aplicada no Brasil. Atenua como? De acordo com o juiz vai verificar o juízo de conveniência aí, observar o quanto ele vai atenuar, porque a lei não fixa o quanto será de atenuação, tá? Já se tratando de pena de igual natureza jurídica, aí nós temos a possibilidade disso acontecer. Se as penas são idênticas, ou seja, penas de igual natureza jurídica, aí nós podemos computar, ou seja, descontar a pena que já foi, quando falo será computada, será descontada, né? A pena a ser imposta no Brasil. Então, se por exemplo a pena aplicada no estrangeiro foi uma pena privativa de liberdade, e a pena fixada no Brasil também foi uma pena privativa de liberdade. Então imagine que lá ele cumpriu
5 anos de pena privativa de liberdade. E a pena fixada no Brasil foi de 10 anos. Neste caso, a pena que será cumprida aqui será de 5 anos. Tá? Porque tem que ser descontada a pena que foi cumprida lá. Certo? Então, se cumpriu 5 anos e a pena aqui também é de 5 anos, não tem mais nada a se cumprir. Apesar de ter sido condenado, ele não pode mais cumprir qualquer pena aqui, porque não é possível ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, tá? Isso é a proibição do bis in idem. Então, com essa regra do artigo 8º, a gente vê aí como funciona a questão da punibilidade quando já cumpriu pena no estrangeiro. Se as penas têm naturezas jurídicas distintas, como por exemplo, lá foi uma pena privativa de liberdade e aqui foi uma pena de multa, ou vice-versa, não tem como descontar, porque tem natureza jurídica diversa. Então é necessário aí que o juiz, na hora de aplicar a pena, faça tão somente a atenuação. A atenuação vai de acordo com os critérios judiciais, que a lei não fixa quanto é que será atenuada, tá? Mas tratando de pena de natureza jurídica idêntica, aí ele vai ter que descontar na pena a ser cumprida no Brasil. Entenderam? Então, dessa forma, a gente aí conclui o nosso assunto dessas 2 aulas, envolvendo a aula do vídeo anterior, lei penal no espaço, e a gente concluiu com a pena cumprida no estrangeiro, tá? A regra prevista aí no artigo 8º do Código Penal, que diz exatamente isso. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, né, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Quando fala atenuar, ele pode atenuar, por exemplo, na pena de 5 anos, atenua 1 ano ou 2 pelo fato de já ter pago lá uma multa. Certo? Então, isso daí vai depender do critério judicial na hora da fixação da pena. Ok? Espero que tenham aí entendido o que eu acabei de falar para vocês. Esse foi o nosso conteúdo de lei penal no espaço, tá? Eventuais dúvidas nós podemos tirar novamente. Eu vou fornecer o e-mail para o representante da turma também. E eu estou tentando colocar sempre o link do vídeo no sistema da FACAP. Vocês podem acessar lá no Moodle, tá? Estou tentando colocar também o material. De toda forma, eu vou passar tanto o vídeo como o material para o representante da turma. Mas é importante que vocês façam acesso também pela faculdade. Certo? Então, até a próxima aula, até o próximo assunto. Bons estudos para vocês e até mais.